Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jasila Prabhupada Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Varsadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaura Nitai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sri Sri Radha Krishna Ki. Haribo, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo, todas as glórias aos devotos reunidos. Estamos aqui na aula 24. Nossa, fomos longe, hein? Iam ser só 20 aulas e estamos aqui na 24ª. Mas estamos já chegando ao fim desse capítulo 29, canto 3, onde estamos explicando sobre o serviço devocional. Kapila Deva, a Suprema Personalidade de Deus, o expoente máximo da filosofia Sankhya na existência, né? A filosofia Sankhya é a análise detalhada, né, de todos os elementos materiais e também a ocupação da nossa mente aos pés de lótus do Senhor Krishna na forma do serviço devocional. Então, Sankhya Yoga, Kapila Deva veio para nos ensinar, nos dar a descrição analítica dos elementos materiais, e você tendo esse conhecimento tão sabiamente mostrado aqui no canto 3 do Bhagavatam, automaticamente você vai entender, né, essa forma universal chamada Virat Rupa. Rupa é forma, né, Virat universal. Então, esse universo é uma forma material do Senhor Krishna, que entra, né, aqui como Garbhodakashayi Vishnu, que sustenta ou vitaliza todos os elementos que criam essa forma chamada universo, né, que você está contemplando também aí através da sua forma material. E nesse canto 3, o Senhor Kapila Deva, ele faz uma análise detalhada de como tudo é manifestado nessa forma universal. E você entendendo isso profundamente, isso te capacita a entender o poder, né, de Deus dentro de tudo, e você acaba se rendendo ao Senhor Krishna. Por isso, nos capítulos anteriores a esse, depois que o Senhor Kapila Deva descreveu tudo, né, sobre esse chamado mistério da criação material, que advém da presença de Deus em tudo, né, em todos os elementos materiais, em todos os sentidos, na mente, na inteligência, no falso ego. Tudo isso é energia material de Krishna, conforme ele descreve no capítulo 7 do Bhagavad Gita. E assim, depois que ele fala tudo, ele entra nesse capítulo que estamos estudando agora, que é a explicação sobre o serviço devocional. É uma forma, né? É uma forma da mente das pessoas que têm uma natureza mais jnana, né? Elas querem compreender como essa natureza material é feita por Deus desde a criação. E assim, compreendendo isso, o Senhor Kapila Deva diz, né, você então entendeu que Deus é a alma suprema, que está no seu coração, que está em tudo, e que você deve se render a Krishna, a super-alma. Entendendo assim, você se rende. E aí o Senhor Kapila Deva está explicando aqui esse processo de rendição, que é você viver, né, nessa forma humana, se movimentando nessa energia material, onde Vishnu é o centro, né, essa expansão pessoal de Krishna, e você se rende a Krishna, a causa de todas as causas. A ideia é se render à origem de tudo.
É isso que Krishna diz no Bhagavad Gita. Você tem que ir para a rendição além do Senhor Vishnu. Você entende que o Senhor Vishnu é Krishna, certo? Você se conecta com Krishna por meio do Senhor Vishnu no seu coração. Mas entende que em última análise o Senhor Krishna é que está manifestando esse poder místico de se expandir dentro dessa natureza material, entrar dentro de cada universo e manifestar tudo isso que agora você contempla de uma forma grosseira com seus sentidos, né? E também as formas sutis que você contempla através dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. E outras, né, dimensões que estão a nível de inteligência, de espírito mesmo, né? Corpo átmico. Tudo isso é muito maravilhoso de se entender. Quando você abarca todo esse conhecimento do canto 3, falado por Kapila Deva, você se torna um sábio automaticamente neste mundo, né? A sua visão entende agora por que você está vendo um objeto, por que você tem a visão, os olhos, a deidade que preside a visão, né? Por exemplo, a deidade da visão é o Sol. E aí você entende que o Sol é uma deidade no qual a superalma está te dando essa condição visual para você perceber a forma, as cores. Assim, né? Todos os sentidos há uma deidade predominante, né, que é gerada pela superalma quando ela entra nesse universo. E aí você entende que você é uma parte integrante de Krishna e que da mesma forma como Krishna cria esse universo chamado, né, essa forma universal, assim também num processo microcósmico você cria o seu corpo material quando você entra no óvulo, né, de uma mulher, né? A mulher representa o ventre da energia material. Assim como Krishna entra na natureza material, o sêmen, né, entra no óvulo do útero, né, o útero materno, que representa a natureza material, e aí é gerado um corpo, porque o espírito ativa todos os elementos que já estão presentes no óvulo, certo? Então essa é uma mística incrível, né, que acontece a nível da Suprema Personalidade de Deus e a nível do Espírito, que somos partes integrantes de Deus. Nosso corpo material se relaciona com o corpo, a forma universal, que é o corpo material hipotético, né, de Krishna. Certo? Então esse estudo é maravilhoso, né, maravilhoso. E assim você entende que a nível espiritual você tem que se render ao Espírito Supremo, que está aí dentro do seu coração. Nada pode se suceder, né, numa ordem progressiva, de ordem de criação, tanto no universo quanto no seu corpo, se Krishna não estiver sancionando através de sua presença onisciente no coração de cada ser, ou de cada átomo dessa existência material. Esse é o poder de Deus, né? Ele entra em cada átomo. Nenhum átomo pode ter ação sem a presença de Deus. Aquilo que é chamado a inteligência atômica, que cria a interação elemental, de onde surge, né, tudo o que é manifesto tanto no plano visível quanto invisível, se deve a onipresença de Vishnu, Garbhado Kashayi Vishnu. E depois, através de Kshiroda Kashayi Vishnu, Krishna nos orienta de dentro do coração. Tudo está sendo encaminhado para você voltar para a morada de Krishna, Vaikuntha Loka, Krishna Loka. Mas se você é um servo de Deus, se você está rendido a Krishna, Krishna ele te informa de uma maneira intuitiva e também através do conhecimento do Bhagavata,
como que se realiza esse processo da criação. Assim como um manual, né? Você vai construir algo, por exemplo, um edifício, você aprende a manipular os elementos com a sua inteligência para criar um edifício, com os cálculos, né? Da obra, da arquitetura, onde você tem que usar a sua inteligência, sua mente, a manipulação dos elementos. Tudo isso aí é o que é ensinado por Kapila Deva. Krishna, ele é o engenheiro, né, que constrói esse universo, e nesse canto 3, Kapila Deva, como um grande mestre de obras, vamos dizer assim, nos ensina a ocupar esses elementos materiais, grosseiros e sutis, a serviço da superalma, de Krishna. E por isso estamos aprendendo aqui sobre o serviço devocional. Essas aulas são muito relevantes. Se você simplesmente ouvir essas aulas que eu estou falando aqui sobre o serviço devocional, você já se capacita imediatamente a se tornar um servo de alto nível de Deus, porque você não só vai entender o que é a energia material, como você também vai entender o espírito, aquilo que você é, e como Deus está presente nesse movimento contínuo de manifestação material, como também Ele está supervisionando o seu espírito que está dentro desse micro-universo na relação com o macro-universo no sentido mais material. É fascinante isso, né? É como se você estudasse, né, belas artes, né? Como que Krishna manifesta aquela planta, a flor, né, o aroma da flor, aí depois os reinos mais elevados, quais sintomas, quais elementos que se manifestam, como se dá esse progresso de formas onde o espírito vai tendo experiências cognitivas, né, para desenvolver a sua inteligência, para compreender, né, o seu eu real, para saber distinguir o falso ego do espírito, porque o falso ego é uma energia material, né? O falso ego, ele é controlado pelo seu Shiva. O falso ego é um elemento do modo da ignorância. Assim, Krishna, na forma de Vishnu, ele se expande na forma de Vishnu e controla o modo da ignorância. O Senhor Vishnu, o modo da bondade, que é esse modo do conhecimento, onde a alma está num ritmo progressivo de vida e se manifesta como, né, como o Senhor Brahma, ou escolhe uma entidade viva, a mais elevada do universo, para ocupar esse cargo de co-criar com ele esse universo. Já que Krishna, Vishnu, não toca o universo por ser transcendental, ele tem que utilizar uma entidade viva. E aí escolhe a mais elevada. E o Senhor Brahma, seguindo os Vedas, né, o manual de construção do universo, ele vai construindo. O Senhor Brahma, ele tem um corpo hiper sutil, um corpo mais sutil é do Senhor Brahma. Poderes místicos assim, inimagináveis, agindo através da potência divina associada a esse conhecimento védico. Conhecimento espiritual nos dá o poder místico. Muitas pessoas que estão, né, meditando, certos mantras, certas magias, tudo isso que vem do conhecimento, você pode manipular a energia material. São os chamados milagres. Certas civilizações superiores desse mundo, né, extraterrestres, alienígenas, podemos ver que vários mestres que caminharam nesse mundo tinham esse conhecimento de manipular a energia e materializar as coisas, curar as pessoas imediatamente, hipnotizar as pessoas, fazer o que elas quisessem. E aí também há poderes superiores de criar planetas, inclusive criar o universo, né? Como o Senhor Brahma faz. Então essa é a nossa potência como espírito. Porém agora estamos aprendendo a criar o micro-universo.
que é esse nosso corpo material. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, falso ego e consciência. Esses elementos, né? E aí estamos aprendendo a criar o universo. Só que agora começamos com micro-universo. Mas a ideia não é você aprender a criar um universo ou se tornar o Senhor Brahma, né? Brahma é um posto, né? É um posto, assim. Não é o nome da pessoa. É o Brahma do universo. É aquele que cria com Krishna esse universo. Então você também não tem que ter essa ambição. Se você estiver no universo e for a entidade elevada, né, mais elevada, e porventura você não tenha escapado daqui desse universo, Krishna te utiliza para ajudá-lo na criação do universo. Né? O Senhor Brahma está sentado na flor de lótus, que emana do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu, que está junto com Lakshmi, com Sankarsana, a suprema personalidade de Deus, né? Expansão de Balarama, está com, né, chamado Anantadeva, enfim, tudo explicado perfeitamente. Dessa forma você não tem que pensar, né, eu quero ser o Senhor Brahma, eu quero ser um semideus. Krishna fala, não, você tem que voltar para a minha morada. Ocupe-se em serviço devocional puro aos meus pés de lótus. Entenda que você não pertence a essa energia inferior. Essa energia inferior é uma escola, é uma prisão, é algo criado por Deus para te dar essa possibilidade de você experimentar algo que é diferente aparentemente diferente de Deus, onde você pode pensar que vive separado de Deus. Essa é a ilusão que você tem que vencer aqui nesse mundo. Então, Kapiladeva dá todo esse estudo analítico, ele mostra tudo, o que é a sua mente, o que é a sua inteligência, da onde vem o olho, o poder de ver, o ouvido, né? Como tudo isso se forma e se cria esse grande universo e também todos os micro-universos, porque há uma semelhança, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, dizia Hermes Trismegisto. Tudo igual, né? É um reflexo, nós somos um reflexo de Deus, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, em tudo. Somos partes integrantes de um todo. Assim como a onda é igual ao oceano, só que ela é uma onda. Assim também somos partes, mas somos Krishna também, na forma da energia. Mas essa energia é completamente integrada ao energético. É nesse ponto que nós vamos chegar quando tivermos consciência pura de existir, de saber, de ter Vishnu se revelando em nosso coração, nessa forma de sabedoria. Bhagavad Gita é Krishna manifestado na forma de palavras. Você pode contemplar Krishna no Bhagavad Gita se você estiver vivendo em consciência pura. Logo, o Bhagavad Gita não será apenas um livro, né, de leitura ou da sua curiosidade, ou que você especula. Quando você está em devoção pura, o Bhagavad Gita se torna um objeto adorável, assim como Deus, né? As deidades, o Mahamantra Hare Krishna, tudo se torna adorável a nível absoluto. Entender toda a existência material que advém da energia espiritual é magnífico. Isso que tinha que ser ensinado, né, em todas as escolas, a criança já saber desde pequenininho como Deus manifesta tudo. Porém, as pessoas estão imersas em tantas teorias científicas, tantas especulações, algo assim que realmente atrapalha o caminho espiritual, né? Esses cientistas ficam elaborando hipóteses, teorias
advindas de uma mente limitada, sem nenhum conhecimento do Espírito. Isso é como se fosse a pessoa estar desafiando a autoridade das palavras de Deus. Krishna vem aqui no Bhagavatam, principalmente nesse capítulo 2, também no canto 2 do Bhagavatam. Tudo isso é falado pelo Senhor Brahma, como ele cria os seres, né, iniciais, os sábios, todos os seres, tem toda uma árvore genealógica, tudo isso está no Bhagavatam. Se você tem um pouquinho de interesse de saber o que é esse universo, absorva-se nesse conhecimento. 12 cantos do Srimad Bhagavatam, depois o Bhagavad Gita, para você entender que você tem que praticar serviço devocional, entender que Krishna é Deus, e depois Chaitanya Charitamrita, entender o serviço devocional puro, o amor a Deus manifestado diretamente por Chaitanya Mahaprabhu. Tudo completo, né? Também tem os livros dos devotos puros de Krishna nesse mundo que passam essa linguagem de entendimento para todos. Porém, a nossa escolha, né? Ocuparmos-nos na obtenção dessas informações para chegar ao ponto ideal de nos libertarmos dessa energia material e voltarmos para a potência interna de Deus, a morada suprema, Krishna Loka Vrindavana. Depende de você. Logo, se você está usando a sua inteligência e a sua mente para buscar, né, progresso material, informações relativas aos acontecimentos materiais, dentro desse sistema de Kali Yuga atual, né, bem demoníaco, então você está interessado em política, em religião interesseira, em fatos sociais que envolvem personalidades escolhidas por esse sistema para serem vozes deturpadas de coisas vazias, artificiais, certo? Você fica encantado e você começa a acreditar em tudo que é falado, PhD em política, PhD em religião, assim, as pessoas não estão falando nada com nada. Interpretadores, né? Fazem tentativas de entender algo por um meio que nem é espiritual. Não há nenhuma possibilidade de você falar sobre Deus ou tentar, né, interpretar quem é Deus. Isso aí a pessoa chega e fala assim: mas me prova que Deus existe. Assim, como vai provar? Provar como? Materialmente, né, é impossível provar a Deus, e materialmente significa você idealizar o sentido de Deus com a sua mente, com a sua inteligência pequena. Assim temos que ouvir o que Deus está falando diretamente, aceitar esse conhecimento. Dessa forma você vai atingir, né, a realização perfeita daquilo que é o mundo, daquilo que é o Espírito, de quem é Deus, de como devemos nos comunicar, né, nos conectar com o Divino, para onde a nossa alma vai, onde estamos exatamente agora, o que devemos fazer. Temos que ter essa orientação de Deus, tanto do lado externo, através da narrativa dos devotos puros, como do Bhagavad Gita, como praticar o processo de cantar o nome, que purifica a nossa consciência, a nossa mente. E, por outro lado, estar sempre meditando em Deus no coração, esteja acordado ou fazendo o exercício de meditação. Acordado assim, na forma física, você percebe, através desse conhecimento dito por Kapila Deva, o que é esse universo. A sua visão está perfeita. Você sabe como tudo é constituído. Se você se dedicar a esse estudo, vamos dizer, você vai pegar uma semana, vai meditar nesse estudo de Kapila Deva. Pronto, você se tornou um PhD em criação de Deus. Não há dificuldades, o espírito compreende facilmente através da sua intuição. E mesmo porque quando você pega o Srimad Bhagavatam para estudar,
com essa avidez, né? Eu quero entender quem eu sou, o que é esse mundo, né? Tudo isso explicadinho, quando você tem essa avidez, essa vontade, esse prazer, né? Porque na forma humana você tem que ter esse prazer de conhecer. Forma humana é feita para pensar inteligentemente. Então você busca o Srimad Bhagavatam porque é indicada por Deus. Faça isso, né? O Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, quando estava aqui, ele fala, né? Você tem que ler o Srimad Bhagavatam. Você tem que cantar o santo nome. Você tem que se associar com devotos. Você tem que adorar as deidades, né? Adore Krishna no seu coração. Você tem que, se possível, né, ir morar em lugares sagrados onde a atmosfera é completamente espiritual, onde o tempo todo mundo esteja falando de Krishna. Ou então você tem que criar uma circunstância no ambiente onde você está para tornar isso possível. E se não for possível criar isso em seu ambiente, crie dentro do seu coração. Refugie-se, né, nos pés de lótus de Krishna dentro do seu coração. Isso será o sacrifício da forma humana. E nesse refúgio, nessa rendição, Krishna vai se revelar para você aos poucos, na medida do seu avanço, né, espiritual, e você começa a praticar o serviço devocional, que é a atividade eterna do espírito que você é, e através dessa atividade, dessa ocupação de todas as suas ferramentas materiais em atividades relacionadas à satisfação de Deus, entendendo que Ele é o desfrutador supremo e o proprietário supremo, esse amor natural do espírito vai se desenvolvendo, vai acontecendo, vai se expandindo, a tal ponto que esse amor é exatamente o que conquista Krishna. E Krishna, ele é um ladrão de corações. Quando você está afinado com Deus, nesse amor espiritual, né, nesse amar a Deus sobre todas as coisas, Krishna vem te buscar, né, ou envia os seus representantes para te buscar. De modo que após a morte, estando você nesse estado de consciência purificada, agindo nesse mundo em serviço devocional, com pleno conhecimento do que é o seu corpo material grosseiro e sutil, o que é a sua alma, o que é o seu espírito, o que é a super-alma, né? Totalmente consciente de tudo isso, através da bênção de receber esse conhecimento que está presente na forma do Bhagavatam e do Bhagavad Gita, você retorna ao mundo espiritual. Então, o maior investimento que você pode ter dentro daquilo que se chama o seu tempo, o elemento mais precioso, porque o tempo você nunca recupera de volta. Seu tempo mais precioso é quando você está estudando a ciência divina do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, e também quando você está usando a sua língua para cantar o santo nome de Deus, quando você usa todos os seus sentidos para interagir com a super-alma dentro do seu coração, sabendo que essa super-alma nada mais é do que Krishna, que se expandiu e amorosamente está te acompanhando de vida em vida nessas formas chamadas materiais, para você atingir esse ponto da forma humana onde você vai usar a sua inteligência de uma maneira sábia, dentro daquilo que se chama a moralidade espiritual, que é você viver consciente de Krishna nesse mundo. Dessa forma você se torna uma alma qualificada para após a morte ir para a dimensão relativa à sua vibração na hora da morte. E Krishna está falando no Bhagavad Gita. Se você abandona esse corpo, meditando em mim, pensando na minha morada, né, cantando meu santo nome, você naturalmente volta para a dimensão vibratória da consciência que você abandonou seu corpo. Por isso é muito importante, cada dia, entender que é uma oportunidade para fixar a nossa mente nos pés de lótus de Deus. É isso que o Senhor Kapiladeva ele está falando nesse capítulo 29 do canto 3, depois de explicar
tudo que é essa criação material. Porque, como eu disse anteriormente, tem pessoas que são curiosas, querem saber o que é criação material. Sabendo disso, isso vai reforçar a sua intenção de se render a Krishna, porque quando você conhece a ilusão, como que ela é criada, quem a está criando, você imediatamente se rende à fonte dessa criação. Isso é uma coisa lógica. Quando você entende que essa criação de Deus, o universo, né, ele aparece, ele se manifesta por um tempo e depois ele vai se dissolver, assim como o seu universo pessoal, né, do seu microcosmo, você manifesta esse universo corpo material, ele vai existir por um tempo, né, porque você está presente nele, e depois ele, quando você sair dele, ele vai se dissolver. Assim também a superalma, Garbhodakashayi Vishnu, ela sai desse universo e volta para Mahavishnu, que é a fonte, né, de Garbhodakashayi Vishnu. São expansões funcionais de Deus para fazer com que as coisas se manifestem, que existam, né, conforme o seu plano, com a intenção de colocar almas aqui para elas aprenderem a evoluir através das formas e atingirem o ponto ideal dentro de todo esse conhecimento, de todas essas experiências chamadas, né, ruins e boas, favoráveis e desfavoráveis, até que chega um ponto que você não vai mais cair na armadilha e você se rende a Krishna e Krishna tira esse véu da ilusão. Esse é o ponto, né, que todo mundo tem que chegar. Entende a importância de você realmente estar sempre ouvindo sobre esse conhecimento e depois você usa essa avidez para estudar sobre Krishna, né? Tem literatura falando como é o mundo espiritual, como Krishna ele se manifesta, como ele se relaciona com seus devotos. Aí você pega livros como o Bhaktira Samrita Sindhu, né, o Néctar da Devoção, falado por Rupa Goswami. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Jiva Goswami, todos esses seres são gopis, né, que vieram do mundo espiritual, estão a serviço do Senhor Chaitanya, ensinando toda essa movimentação do amor em relação a Krishna, em todos os humores, né, todas as possibilidades de você entender o que é esse amor a Deus. Essa é a ciência chamada, né, Bhakti Yoga. Tem que estudar, temos que estudar. A forma humana foi feita para você aprender, não é para você viver como um animal, tentando desfrutar a natureza material, ou tentando só se reproduzir, né, tentando só comer, só beber, aí você só preocupado com esse corpo futuro. Dessa maneira, assim, algo absurdo. Viver como um animal, você já viveu várias vidas. Chegou na forma humana, entenda para que serve essa forma especificamente. Se você não usar a sua inteligência para avançar espiritualmente nesse mundo, você não passa de um animal. Vai morrer com consciência animal, né? Então nem merece mais forma humana, vai para uma forma inferior. Ou vai nascer com a mentalidade animal em outra forma humana também. Dessa maneira, temos que ser, né, sagazes, fortes, inteligentes, espertos, entendendo, né, aonde Deus quer chegar com todo esse conhecimento. Temos que entender que o próprio Deus vem a esse mundo pessoalmente. Para que Deus vem aqui nesse mundo? Ele tem a morada dele maravilhosa. E Deus também, ele está dentro de tudo, ele é tudo. Mas mesmo assim ele é tão misericordioso que ele vem pessoalmente, como Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu. Ele vem aqui como Kapila Deva, demonstrando todo esse conhecimento, toda essa filosofia. Mas no fim, Kapila Deva, como ele representa, né, Krishna, é Vishnu, né, Kapila Deva, ele, no final ele sempre fala, né, falou todo o conhecimento de Sankhya, estudo discriminatório dos elementos materiais, e depois no final ele está falando aqui sobre o serviço devocional.
No final, Krishna, em qualquer forma, qualquer encarnação que você lê no Bhagavata, em relação aos seus devotos, é Krishna falando. Ocupe-se em serviço devocional. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me. Volte logo para o mundo espiritual. Para que tanto conhecimento, né? Pelo menos se tivermos, né, esse entendimento aqui do Sankhya Yoga que Kapila Deva está falando, pelo menos esse é um entendimento superior, né? Você entender, é o manual de como se constrói o universo material. Esse conhecimento é até interessante, porque está relacionado ao entendimento que vai fazer você se inteirar de que você realmente tem que fazer um serviço devocional, não há nada mais a fazer do que isso. Por isso Kapila Deva, no final de todas as suas explicações de Sankhya Yoga, ele vai e te fala, né? Renda-se a mim. Eu sou a super-alma que está mantendo todo o universo. Eu sou a super-alma que está mantendo a sua alma. Eu sou a super-alma que está sancionando todos os fenômenos que se manifestam como a materialização dos seus pretensos desejos, sejam em ignorância ou seja em manifestar o espírito nessa sua jornada terrestre aqui, nessa forma humana. Certo? Então aqui no verso passado, né, no verso 41, nós vimos que tudo, né, as flores, né, as ervas, as plantas, em cada estação própria para aquela determinada planta, tudo isso é Krishna formulando essa energia para que tudo possa se desenvolver naturalmente. Nada acontece de forma, como falamos no verso passado, né, de forma automática. As pessoas, não, mas a planta está brotando porque tem água ali na terra. Mas tudo isso é Krishna. Krishna é a água, Krishna é o sol, Krishna é a planta, a terra, tudo. E ele está dentro de cada átomo, promovendo essa ordem consciente, onde as formas se desenvolvem nessa interação com as almas que estão se desenvolvendo por meio das formas. Então o verso passado fala isso, né? Por temor, né, à suprema personalidade de Deus, tudo está seguindo o curso determinado pelo plano de Deus. Temor significa reconhecimento, né? Eu reconheço que eu não devo ir contra o fluxo natural, no meu caso, né, da existência humana, porque essa existência humana é criada por Deus para eu fazer a atividade de aprender tudo e me render a Deus. É isso que eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, estou indo contra o plano de Deus. Tenho que voltar para a morada divina. Enquanto eu estiver aqui nesse chamado mundo material, que é uma projeção da minha mente, nesse micro-universo, né, chamado corpo físico, eu tenho que me situar em Deus, tanto no meu coração, como entender que Ele também é o coração de todo esse universo. Cada célula do meu corpo, por exemplo, ela tem que seguir o plano, né, diretor da minha alma, onde o coração tem que bater de determinada maneira, meu estômago, meu cérebro, o meu movimento do corpo nesse mundo, tudo isso está sendo coordenado pela super-alma e minha alma está dentro dessa máquina biológica, manifestando os desejos experienciais para eu me perder na ilusão ou me encontrar na verdade, na realidade. E daí conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Certo? Então temos que ter essa visão, essa compreensão. Quando você tem a sabedoria do Bhagavatam e do Bhagavad Gita, você tem o manual de aprender a como se conduzir nessa energia sem estar na ilusão e como viver de tal maneira, concentrado com a sua mente inteligência para você aprender a sair
dessa confusão em que você está metido atualmente. Como diz, né, Srila Prabhupada, você tem que fazer do limão a limonada. Se o mundo material parece algo negativo, introduza o elemento espiritual, o serviço devocional puro a Deus, esse doce, né? Aí o limão vai ficar com um sabor agradável. Os devotos puros, os seres iluminados que caminham nesse mundo têm prazer, né, em viver aqui no mundo celestial, no mundo espiritual. Porque o ponto é o quanto você está lembrando de que você é uma alma e que Krishna está dentro do seu coração, nessa forma do Senhor Vishnu, e como você está se relacionando momento a momento, nessa sua forma humana, de uma maneira sábia e amorosa. E aí o mundo acontece de uma forma única para cada pessoa. Cada pessoa é responsável nesse sentimento que você pede a misericórdia para Deus e ele vai manifestando tudo para você. Por que às vezes a pessoa passa a vida toda e o Bhagavad Gita não cai nas mãos dela? Porque ela não está interessada, né, em Deus, ainda está numa fase bem animalesca. Por isso é dito, né, que o homem parece um macaco nesse sentido, já que o macaco, o chimpanzé, tem as tendências, né, bem parecidas com o do ser humano, pelo menos a nível de DNA é quase 99%. O DNA é essa carga celular que manifesta uma vibração onde as características, né, se manifestam. Assim temos que ativar o nosso DNA espiritual para viver configurando um mundo vibratório favorável ao nosso avanço. Então, agora estamos entrando no verso 42, onde Kapila-deva está dizendo: por temor à suprema personalidade de Deus, os rios correm e o oceano não transborda jamais. É apenas por temor a ele que o fogo queima e que a terra, com suas montanhas, não afunda na água do universo. Então, isso aqui é bem, né? É expressivo, né? Mostrando que todo mundo, né? O oceano tem uma deidade que rege o oceano, certo? Varuna Deva. Tem o fogo, por exemplo. Ele manifesta a função de queimar porque está intrínseco em seu dharma de ser fogo, que é um elemento, né, controlado pelo deus, não, o semideus Indra, não, Agni Dev, ele que controla e que faz essas funções, e tudo é muito místico, né? A gente, nossa, o fogo queima, como é que é isso? Queima, tem luz, né? Ali está cheio de elemental, de salamandra, né, que são vários seres assim, criando aquela forma que se chama fogo. E aí tem um Deva por cima de tudo isso, e por cima do Deva está o semideus Agni, e o semideus, né, do fogo, né, é algo assim incrível, né? Semideus é o semideus, ele tem a potência de Deus para agir como Deus nesse mundo, no sentido de administrar. Certo? Então a Terra com suas montanhas, porque o planeta Terra ele está em cima das águas causais. Garbhodakasha e Vishnu está deitado no meio do universo. Então tem uma parte que é feita de água, a parte inferior, e a parte de cima é de energia causal. Aí o planeta Terra ele está dentro do caule da flor de lótus que emana do umbigo de Garbhodakasha e Vishnu, e esse Vishnu ele está deitado sobre as águas causais. E aí a antigravidade, vamos dizer assim, né, que está mantendo esse planeta Terra suspenso em alguma coisa, essa alguma coisa é a energia de Deus. E aí, por temor, né, a Vishnu, o planeta Terra não cai nessa água, certo? Tem a história do Senhor Varaha, né, o deus Javali,
que na época ele lutou contra Hiranyaksha, que queria destruir a Terra, afundando ela nas águas causais, né, do universo. Porém, o Senhor Varaha apareceu e com as suas garras, né, retirou a Terra do oceano, e depois ele matou esse demônio Hiranyaksha, que era irmão de Hiranyakashipu, que está no 7º canto do Bhagavatam, nessa relação com Prahlada Maharaj, Senhor Nishinradeva, né? Assim, o Senhor Vishnu, ele está manifestando vários passatempos nesse universo para mantê-lo adequadamente de acordo com o seu plano. Dessa forma, quando surgem demônios extraordinários que têm o poder de controlar todo o universo com seu poder místico, esse demônio se torna, em potencial, um elemento agradável para Krishna desafiar. Krishna gosta de lutar. Quanto mais poderoso o demônio, mais satisfeito Krishna fica. Assim, muitas vezes, ser um demônio é um serviço devocional, né, para Krishna se divertir. Não podemos entender isso muito bem, mas na plataforma absoluta é assim, né? Inclusive, Hiranyaksha e Hiranyakashipu eram porteiros de Vaikunta, que ao ofender os Kumaras, né, os 4 Kumaras que queriam entrar lá, eles receberam a maldição dos Kumaras de ter que cair do mundo espiritual e vir para o mundo material. Porém, tudo isso foi um arranjo de Krishna. Krishna queria que esses seres que são os porteiros de Vaikunta, né, super poderosos, viessem para esse mundo para se transformar em demônios, para que ele pudesse manifestar seus passatempos e matar, né? Mas depois essas almas são devotos puros de Krishna, voltam depois para Vaikunta. Porém, quando há esse medo, né, no universo, com demônios controlando, geralmente é como as pessoas começam a lembrar de Deus. Infelizmente, na energia material, o sofrimento se torna ou o medo, né, ou a aflição, uma mola mestra para você lembrar que existe algo superior a quem você tem que pedir ajuda ou recorrer. Então, a Terra, né, com suas montanhas, não afunda na água do universo, conforme nós aqui detalhamos sempre que é importante, né? Porque no conhecimento espiritual, cada capítulo do Bhagavatam ele tem uma correspondência inteligente com outros capítulos, se você estudar todo o Bhagavatam. E para cada capítulo do Bhagavatam podemos falar horas e horas, fazendo essa interação de conhecimento. Porque toda a ideia de se passar o conhecimento espiritual é fazer você lembrar constantemente aquilo que você é. Então logo você ouça essa aula que eu falei, e aí você vai falar, nossa, quanto conhecimento, nossa, o Bhakta, né, está explicando bem, eu gosto de ouvir as aulas dele. Mas tão logo você ouve isso, você com 3 horas mesclado com a energia material, você esquece, né? Você já se identifica com o seu corpo material, já começa a se absorver nos problemas e da ilusão, e já começa a se lamentar, já começa a ficar com medo, começa a interagir com energias negativas dentro desse sistema demoníaco, e aí você esquece. Aí no outro dia, né, o chato do Bhakta alemão vem e coloca outra aula no ar. Aí você vai e ouve, né? Então isso se chama prática constante, ouvir dia a dia a gente tentando falar o conhecimento espiritual para você sempre se manter na posição espiritual. Por isso o ouvido é o mais poderoso. Ou então você vai cantar o santo nome do Senhor Krishna durante as suas atividades materiais, né? Você vai ter o tempo para cantar com essa atenção devocional, onde vai ser uma prática puramente espiritual, e durante as suas atividades materiais você também canta lembrando de Krishna, mesmo que seja um canto mais superficial, vamos dizer assim. De alguma forma você está forçando a sua mente a lembrar dos pés de lótus de Krishna cantando o seu santo nome.
Essa é a facilidade que nós temos, né, no sentido do nome de Deus. Porque o Bhagavad Gita, por exemplo, você tem que pegar, tem que ler, mas também você pode decorar um verso diário. Você acorda de manhã, lê um verso do Gita e leva aquele verso para o seu dia inteiro, meditando. E aí Krishna, ele vai conversando com você, ele vai elaborando, como se você estivesse ouvindo, igual uma palestra, como eu estou fazendo agora. Você pode ouvir uma palestra de Vishnu no seu coração quando você tenta aprofundar no seu espírito aquele verso que você tirou para ser o objeto da meditação no seu dia a dia. Tudo é incrível, tudo é facilitado por Deus. Só não vai para o mundo espiritual quem não quiser. Certo? Então logo você dê um passo em direção a Deus, ele se manifesta assim, completamente no seu coração. Krishna só está esperando a sua intenção real de querer que ele se revele para você. Porque Krishna, ele te respeita, né? Respeita o livre-arbítrio, assim como os seres superiores também. O planeta Terra nunca vai receber a assistência completa de seres chamados superiores, sejam extraterrestres ou outros seres assim, alienígenas, anjos, arcanjos. Eles só vão atuar na humanidade quando a humanidade, dentro de um grupo, né, crítico, assim, de uma massa crítica de pessoas estiverem vibrando nesse sentimento de querer realmente que a espiritualidade atue nesse planeta. Aí essas pessoas que estão atuando dentro dessa dessa massa crítica espiritual, eles estão trabalhando diariamente essa purificação da mente, da meditação, de fazer decretos maravilhosos, de fazer orações. Não importa qual o nível que as pessoas estão fazendo isso, o que importa é a intenção dessa massa crítica, e aí tem que ter um determinado número de pessoas gerando formas, pensamentos para suplantar as formas, pensamentos negativas das pessoas que não estão fazendo isso. Porém, a força da luz é muito maior, né? 10% da força da luz ilumina ou dissolve, né, 90% das forças das trevas. Assim como numa caverna, né? Se você acende uma vela, essa vela ela se torna uma referência atrativa para as pessoas, né? Ou a hierarquia chegar até você. Então essa vela representa uma massa crítica. Porém, quando Krishna, por exemplo, vem a esse planeta, um devoto puro, de alto grau, toda a caverna é iluminada. É como botar o sol dentro da caverna. Não há nada que fique escuro. Assim também, quando você entra no serviço devocional, essa chama poderosa do serviço devocional representa o sol no seu coração místico. Inclusive, o nosso coração ele é relacionado diretamente com o sol, dentro da cosmologia, né, referencial, né, dos planetas com os órgãos do ser humano. E aí, através do serviço devocional, você acende essa chama de Deus no seu coração, onde se revela a sabedoria, o poder e o amor de Deus. Então você ilumina toda a caverna da ilusão, das trevas que porventura estejam em sua vida. E isso representa simbolicamente a batalha de Kurukshetra. Krishna junto com Arjuna junto com Krishna, destruindo as trevas. Dentro de nós, as qualidades divinas e as qualidades demoníacas. Sempre assim. O mundo material é dualidade. Porém, você tem que tomar uma posição no meio do campo de batalha e atuar no exército de Krishna. A ação em Krishna significa você viver em serviço devocional amoroso a Deus. E daí, naturalmente, você se torna um sol brilhante nesse planeta Terra. E tudo aquilo que se chama treva ou elementos indesejáveis ou desfavoráveis que vão tentar se aproximar de você, eles não conseguem. Uma bênção. E aí você consegue viver em felicidade,
Em qualquer lugar desse universo, mesmo no inferno, o devoto puro é feliz, porque nada pode atuar negativamente para o devoto puro quando o próprio Krishna, a super-alma, está agindo através de sua potência pura para levar essa alma de volta para a morada suprema. Quando Krishna assume o controle da alma que se rendeu a ele, então, aí, vamos falar, né, o bicho pega. Aí o Satã não consegue se aproximar de você. Esse exemplo que eu dei na aula passada, né, de Jesus sendo testado por Satã, que são as suas trevas, né, que são o exército dos curos. Essa simbologia você pode aplicar em todas as chamadas religiões e mestres, em passatempos dessas pessoas. Satã se aproximou de Jesus, e Jesus ele estava no estado crístico de amor a Deus, de modo que todos os encantos e armadilhas oferecidos por Satã para derrubar a consciência de Cristo, né, em Jesus não foram eficazes. Ele sempre rebateu divinamente os argumentos de Maya, né? Porque ele está vendo, ele entende que ele tem o poder de Deus para ser o Senhor de todos os mundos, para fazer, né? Ele entende que tem poder místico para transformar a pedra em pães, tem poder, né, para desafiar as leis desse universo, que são leis materiais, porque ele transcende, ele está em Deus. Mas o devoto puro, ele não tem o falso ego, por isso ele não usa esses poderes como, né, Satã queria, né? Faça isso, né? Transforme pedras em pães para satisfazer a sua fome. E Jesus falava, não vou fazer isso. Mais importante que esse pão é o pão espiritual, é você se alimentar da espiritualidade. Porém, Jesus podia fazer o que ele quisesse, mas se ele fizesse sob o encanto de Satã, ou seja, Satã representa o nosso ego, a nossa mente interagindo falsamente com essa energia material. E aí se você ouvir o seu falso ego, esse Satã que fica pedindo para você desfrutar ao máximo dessa energia material, ou se tornar senhor, né? Se apossar, onde você pensa que é o proprietário das coisas materiais que você tem. E aí você cai na armadilha. Porém, Jesus ele não se ajoelhou ao seu falso ego, a Satã, a Arjuna, ele não cedeu ao outro lado dos curos, né, que representavam seus parentes, todos os elementos que ele tinha desenvolvido apego nesse mundo. Então Krishna falou, você é um tolo, eu sou Deus, eu estou pedindo para você dissolver essas energias, para destruir esses seres que são demônios. Esses demônios, eles estão dentro do seu coração, certo? Eles temem a Deus. Se você se rende a Deus, acontece essa sequência de versos aqui que Kapiladeva está explicando, né? Por temor à suprema personalidade de Deus, os rios correm, o oceano não transborda, o fogo queima, a terra, né, apesar de parecer algo enorme, com suas montanhas, com peso assim, que nem podemos calcular, não afunda nessa água do universo, algo está sustentando essa terra, né? Dizem que são os capelos de Sankarsana, que é aquela cobra que está por trás de Garbhodakasha e Vishnu, que sustenta cada planeta em sua cabeça. Tudo isso é muito incrível, é conhecimento místico. Não podemos relativizar esse conhecimento com a nossa experiência limitada nesse pequeno mundinho de falso ego em que vivemos, que temos pretensões futuras de controle, certo? Por isso as pessoas estão sofrendo, estão perdidas. Então, para terminar esse verso, vou falar o significado aqui de Srila Prabhupada. A literatura védica nos dá a entender que este universo é cheio d'água até a metade. E nesta água está deitado Garbhodakasha Vishnu. De seu abdômen cresce uma flor de lótus, e dentro do caule desta flor de lótus existem todos os diferentes planetas.
O cientista material explica que todos esses diferentes planetas flutuam por causa da lei da gravidade ou de alguma outra lei. Mas o real legislador é a suprema personalidade de Deus. Quando falamos de lei, precisamos entender que deve haver um legislador. Os cientistas materiais podem descobrir leis da natureza, mas são incapazes de reconhecer o legislador. Do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita podemos saber quem é o legislador. O legislador é a suprema personalidade de Deus. Diz aqui que os planetas não afundam. Como flutuam sob a ordem ou energia da divindade suprema, eles não caem na água que cobre metade do universo. Todos os planetas são pesados, com suas várias montanhas, mares, oceanos, cidades, palácios e prédios. E todavia estão flutuando. Esta passagem dá a entender que todos os demais planetas que flutuam no ar têm oceanos e montanhas semelhantes ao deste planeta. Tudo é construído para, de alguma forma, abrigar vidas. E aí os elementos materiais se relacionam de acordo com a forma. Por exemplo, no planeta Sol tem vida também, tem os seres que habitam o planeta Sol, o corpo deles é feito de fogo, de energia solar. E aí eles se relacionam. Lá tem um mundo também, tem montanha solar. Assim também como no mundo astral, o mundo astral tem cidades construídas com os elementos astrais. Lá tem montanha, tem água, só que tudo é astral. É uma matéria mais sutil. Também tem mundos mentais. Há várias dimensões. Da mesma forma, na morada de Krishna, no mundo absoluto, há as vaquinhas, a Govardhana, isso em Vrindavana, o rio de Amuna, toda a instrumentalidade de coisas que são feitas pela energia consciente e absoluta e feliz de Deus. Tudo é constituído no mundo espiritual com essa energia da felicidade suprema, do amor supremo, da consciência suprema, da existência suprema, entende? Tudo existe nessa dimensão de Deus. Temos que entender isso. Agora aqui no planeta Terra você está num corpo feito de hidrogênio, oxigênio, carbono. Dessa forma, de acordo com a vibração. Dizem que agora, quando entrar a quinta dimensão no planeta Terra, você vai ter uma constituição de silício que ativa melhor a glândula pineal, aí você vai ter relação com os planos chamados invisíveis, que nada mais são que uma dimensão mais sutil que você deveria perceber agora mesmo com sua glândula pineal, porém ela foi cristalizada ou fechada com elementos nocivos por causa de uma regência terráquea de seres obstinados, demoníacos, que não querem, que a espiritualidade, não querem que você saiba que existem outros mundos, outras raças, outras constituições planetárias. Não querem que você saiba que Deus habita em seu coração e que você é o poder de Deus agindo nesse mundo. Você é um co-criador. Você é uma parte integrante de Deus. Os demônios não querem que você saiba disso. Não querem que você use a magia do amor nesse mundo. Certo? Agora, para ensinar magia satânica, para destruir, para você conseguir o que você quiser a nível material, para desfrutar sem fronteiras, de uma forma cruel. Aí tudo isso, essas pessoas ensinam. Porque os seres negativos, eles se alimentam de energia negativa. Quanto mais caos, quanto mais medo, quanto mais desgraça nesse mundo, guerra, sangue jorrado para tudo que é lado, violência. Então isso aí é que alimenta. Imagina ser um ser com esse tipo de energia,
tem que ir para planetas infernais mesmo, que é onde rola esse tipo de energia. Eles estão querendo criar um inferno no planeta Terra, mas isso não vai acontecer. Certo? A Terra é um semideus muito querido pelo Senhor Krishna. E aí esses elementos vão ter que sair desse planeta. E vão ficar a turma da luz. Não é por isso que se fala joio do trigo, separar o joio do trigo. Agora, quando a dimensão espiritual entrar mais forte na Terra, conforme ensinou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que o santo nome do Senhor Krishna será cantado em cada vila, em cada cidade. Krishna profetizou isso aí há 500 anos atrás. Não há como não acontecer isso. Por isso devemos divulgar esse santo nome, aonde formos, né? E ser o exemplo de estar sempre cantando o nome. Certo? Você tem que ter, para você fazer uma pessoa cantar o santo nome, você tem que ter a energia do santo nome que você está cantando. Você tem que expandir a verdade que você está vivendo. Se você não fala a verdade que você vive, essa verdade não tem potência, não tem, né, na forma de voz, né, de criatividade, certo? Então coloque sua potência, exista na verdade de Deus, na sua verdade do Espírito, e manifeste essa verdade para as almas que estão vivendo em ignorância e também submetidas a seres chamados assim mais inteligentes ou que sejam de outros orbes que estão aqui no planeta Terra tentando dominar, né, as pessoas de uma forma assim maquiavélica. Agora é hora de despertar. Vamos despertar. Depois que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio a esse mundo e ele deixou o seu amor presente aqui na forma do santo nome, qualquer pessoa, desde o assassino mais temido ao santo mais puro, todos vão se beneficiar cantando o santo nome, vão purificar as suas existências e se preparar adequadamente para viver em serviço devocional e se libertarem dessa ilusão, seja a ilusão boa ou a ilusão chamada ruim, né? Ilusão é ilusão, encantamentos, né, coisas boas que vêm, coisas ruins, tudo faz parte do mesmo pacote que vai enganar a alma para ela desviar a mente dos pés de lótus do Senhor Krishna. Ok? Então vamos terminar aqui, eu vou repetir o verso. Por temor à suprema personalidade de Deus, os rios correm e o oceano não transborda jamais. É apenas por temor a ele que o fogo queima e que a terra com suas montanhas não afunda na água do universo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.